Fala pessoal, provavelmente todo mundo que curte jogos sabe que eles podem trazer não apenas emoções positivas e bom humor. Alguns jogos simplesmente... Hoje nós escolhemos para você os jogos mais irritantes e difíceis que podem deixar qualquer um maluco. É claro que talvez alguns de nossos espectadores considerem esses jogos não muito irritantes ou fáceis. Bem, como costuma se dizer, todo mundo tem sua própria visão de mundo. Vamos começar. T-Rex Chrome Game. Se você usa o Google Chrome, então sentimos muito pela sua RAM, mas não é disso que estamos falando. Se você usa Google Chrome, provavelmente já jogou este mini-jogo com o Pixel Dino. Se a sua conexão com a internet cair, você poderá controlar o T-Rex pulando sobre os cactos e esquivando-se dos pterodáctilos. Este easter egg foi encontrado pela primeira vez por François Belfort em 25 de setembro de 2014. O jogo é muito simples. O dinossauro só precisa saltar e esquivar e a velocidade de seu movimento aumenta com o tempo. Em algum momento, o dia se transforma em noite e volta para o dia. Então, por que esse jogo inofensivo poderia ser tão chato? Bem, por mais que você tente chegar ao fim, isso nunca acontecerá. Mesmo depois de passar longas horas na tela branca, você não vai chegar ao chefão ou obter um grande número de pontos. Tudo isso é simplesmente inútil. O jogo é infinito e no momento mais inadequado a internet pode de repente voltar e... Flappy Bird. No dia 24 de maio de 2013, o Flappy Bird estreou na App Store. De acordo com seu criador, o designer e desenvolvedor vietnamita Dong Nguyen, ele só passou alguns dias trabalhando no pássaro. Em 13 de dezembro, o jogo entrou no top 250 de aplicativos gratuitos nos Estados Unidos e no top 80 jogos dos Estados Unidos. E os usuários do Twitter encheram a internet de mensagens expressando sua frustração e até ódio, porque o Flappy Bird era incrivelmente difícil. Em 1º de fevereiro de 2014, o Flappy Bird tornou-se o jogo gratuito número 1 na App Store em 53 países. Em 6 de fevereiro, a Apple postou um tweet sobre o sucesso do jogo em sua conta oficial. Aparentemente, todos os usuários de smartphones do mundo jogaram esse jogo com um pássaro voando entre os canos e começaram a odiá-lo. Um movimento desajeitado e o pássaro cai ou colide com um cano. E é difícil até imaginar quantos aparelhos foram quebrados com raiva, e somente o Dong Nguyen é o culpado. Mais tarde, o desenvolvedor admitiu que, apesar do sucesso do jogo que lhe trouxe muito dinheiro, o Flappy Bird arruinou sua vida. Dong regularmente recebeu tweets cheios de ódio, ele foi ameaçado. No final, ele decidiu que era hora de acabar com isso e removeu a versão oficial do jogo. Mas se você quiser sentir alguma raiva e ódio reais, você sempre pode baixar um dos clones do Flappy Bird e curtir quase a mesma atmosfera. Cat Mario. Mesmo as pessoas que estão longe de jogos de computador devem conhecer Super Mario Bros. It's a me, Mario! Woohoo! Este videogame, desenvolvido e lançado em 1985 pela empresa japonesa Nintendo, está listado no Guinness Book of Records como o jogo mais vendido da história. Bring, bring, bring. No entanto, não é este jogo que vamos falar. Em fevereiro de 2007, uma paródia de Super Mario Bros. Apareceu, usando elementos semelhantes e, em geral, parecendo o mesmo, exceto por alguns detalhes importantes. Primeiro, o personagem principal de Cat Mario não é um encanador italiano de bigode, mas um gato branco. Em segundo lugar, tudo pode ser uma armadilha. Um cogumelo, você pode morrer depois de comer, ou você não pode. Um peixe branco pode aparecer de qualquer tubo, ou não. Blocos ocultos que aparecem se você os acertar, bem, eles são capazes de aprisionar o personagem. O teto pode cair, ou o chão. Nas plataformas, picos crescem, inimigos caem de cima, objetos aparentemente inofensivos acabam sendo perigosos. O jogo tem apenas 4 níveis, mas apesar do fato de que a localização das armadilhas não muda quando você joga de novo, isso não ajuda muito. No entanto, é impossível gastar todas as suas vidas e perder. Depois de perder os 3 pontos iniciais, a pontuação simplesmente se tornará negativa. Falando nisso, para aqueles que acham as regras do jogo muito fáceis, existe um modo secreto que é ativado pressionando 0 no menu principal. Nesse modo, todos os objetos são gerados aleatoriamente, de modo que o nível pode se tornar impossível de passar. Geometry Dash.
Esta série colorida de jogos de arcade, lançada em 2013, consiste em 38 níveis com música de fundo única. Não há histórias complicadas, você é um quadrado brilhante que avança com velocidade constante através de vários obstáculos. Claro que você precisa pular ou evitar os obstáculos. Em outras palavras, faça o que for necessário para chegar ao final da fase. Não parece muito difícil, mas a velocidade do quadrado é muito alta e quando o quadrado atinge um dos obstáculos, a fase recomeça. Toda vez. Não economize pontos. Lide com isso como você pode. Às vezes, o cubo se transforma em uma nave espacial, uma bola, um disco voador e outros itens, alguns deles disponíveis apenas em certas versões do jogo. Quanto mais o jogador conseguir passar, mais difíceis serão as fases. E não há divisão regular em fácil, médio e difícil. Então você pode imaginar o quão ruim é isso. Ah não, depois de difícil, há mais difícil, insano e até mesmo demônio. Quanto tempo você vai durar? I Wanna Be The Guy, uma aventura de plataformas de 8 bits. Você já se sente nostálgico? I Wanna Be The Guy foi lançado em 2007 e desde então conseguiu ganhar o título de jogo mais difícil e odiado da história. Parece que até mesmo o design dos níveis está tentando fazer você pirar. A maioria dos locais dos jogos são projetados para matar seu personagem, apesar de seus esforços para sobreviver. Além dos perigos tradicionais, como espinhos e buracos, há outros menos visíveis, muitos dos quais são impossíveis de superar sem o conhecimento prévio. Tudo, literalmente tudo neste jogo pode matar você, especialmente naqueles momentos em que parece que o pior já passou e agora você pode finalmente relaxar um pouco. Todo mundo que conseguiu passar a Wanna Be The Guy é um herói, e nós nem conhecemos ninguém que possa ser tão legal quanto eles. Gravity Defied. Ao contrário de outros jogos da nossa lista, este é um simulador para celulares, mas todos que pelo menos uma vez tentaram reproduzi-lo sabem que o Gravity Defied merece um lugar no vídeo de hoje. O design e a essência do jogo são extremamente simples. Você tem que dirigir uma motocicleta em uma pista bidimensional sem cair. Mas estas são as únicas coisas simples. Você tem que levar em conta as características da rodovia, gravidade, curvas fechadas, velocidade e suas próprias habilidades, porque um movimento desajeitado e o pequeno motociclista pode cair facilmente, mesmo em uma superfície completamente plana. Talvez este jogo possa ensinar ao usuário duas coisas: paciência e o fato de que todos os telefones são muito fáceis de quebrar se você os arremessar contra a parede. Battletoads. Quão difícil pode ser um jogo onde você tem que jogar com sapos de batalha? Ah, se você jogou Battletoads, você sabe como é. Os heróis, cujo principal objetivo é matar todos e derrotar a Rainha das Trevas, podem atacar com as mãos e os pés e usar armas como paus e granadas. Soa normal demais? E que tal a falta de checkpoints? Quando sua barra de vida está abaixo de 0, você volta pro começo e tem que passar por todo o jogo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Contra. Que tal um personagem morrendo como na vida real por causa de uma única bala? 3 vidas, muitos inimigos que mudam dependendo do nível e são completamente imprevisíveis. Chefes impressionantes. Você poderia ter tudo isso já no final dos anos 80 em um jogo verdadeiramente cult conhecido como Contra, e foi muito difícil de jogar. Apenas pessoas realmente fortes lidavam com todos os níveis. No entanto, nada é impossível com a habilidade adequada. Dizem que você pode passar o jogo inteiro sem matar um único inimigo, exceto chefes, em 9 horas e meia. Não, nós não sabemos como alguém poderia fazer isso. VVVVVV.
À primeira vista, este jogo não é diferente de outros jogos de plataforma. Existe um personagem que precisa chegar ao alvo e há muitos obstáculos em seu caminho. O jogo acontece em uma nave espacial que cai, resultando em todos os membros da tripulação espalhados pelo mapa. O personagem principal, o Capitão Viridian, que é controlado pelo usuário e obviamente precisa salvar a todos. A pequena figura do capitão não tem armas. Além disso, ele não pode pular. Em vez disso, o herói deve mudar o vetor da gravidade. Em outras palavras, mover-se do chão para o teto e para trás. E não é tão fácil quando há picos em todos os lugares, fantasmas e criaturas estranhas que são geralmente muito difíceis de descrever. No começo parece que o jogo é divertido. Meia hora e algumas dúzias de mortes depois você começa a se sentir entusiasmado e animado. Várias horas depois, você quer quebrar o monitor. Claro, o jogo é interessante, colorido e parece uma plataforma old school. VVVVVV foi lançado em 2011, por isso é realmente muito moderno, mas extremamente frustrante. Getting Over It. Talvez este jogo lançado em 2017 seja o mais moderno entre todos os outros da nossa lista. Bem, pelo menos é em 3D. Tudo mais é bem estranho. Você tem que jogar como um homem silencioso chamado Diógenes, que está sentado em um caldeirão. Ok, por que não? Diógenes tem um martelo nas mãos que ele pode usar para se agarrar a objetos e se mover. Em geral, este é o jogo todo. Usando o mouse ou o touchpad, o jogador move o personagem ajudando-o a subir morros íngremes. E você sabe, controlar uma pessoa sentada em um caldeirão é bem difícil. Um movimento errado e você pode cair de qualquer ponto alto até o fundo. Felizmente, ou talvez infelizmente, é impossível morrer em Getting Over It. Mas quando você passa algumas horas tentando superar uma enorme parte da montanha e então de repente se encontra no começo, sem saving points, sem truques, sem ferramentas, apenas um martelo, apenas Diógenes no caldeirão, apenas hardcore. O autor do jogo, Bennett Foddy, admitiu que nas semanas que antecederam o lançamento ele estava tentando passar por ele para ter certeza de que não havia muitos bugs, mas ele não conseguia vencer. Foddy diz que se sentiu tenso e foi muito cuidadoso, e então ele levou apenas 34 minutos para ajudar Diógenes a chegar ao topo. Ei amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.